A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Cumprimento os irmãos mais uma vez, Irmão Guilherme, nessa noite, para falar sobre a palavra de Deus mais uma vez. Neste momento nós vamos estar aprendendo, alguns segredos. E esses segredos serão falados também aos novos convertidos, aqueles que estão iniciando na fé, para a glória de Deus. Aqui na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Fala assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Glória a Deus. Irmãos, nossos irmãos novos convertidos, estão iniciando na fé, tudo é novo, Às vezes não tem tanto discernimento, não dizendo que não tenha discernimento, às vezes não tem tanto discernimento, a palavra de Deus, e está naquele fervor, está naquela glória, a presença de Deus, buscando mais e mais ser cheio do Senhor. Permaneçam nessa fé, não deixando morrer o amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, ela está falando a respeito sobre alterações na própria Bíblia, de que qualquer homem ou qualquer pessoa que alterar também será tirado, da vida dessa pessoa, as bênçãos do Senhor do céu, como também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, ou seja, a salvação será tirada dessa pessoa. É algo muito sério, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando as pessoas estão traduzindo a Bíblia. Mas, irmãos, tome cuidado na hora de escolher a sua Bíblia. Eu quero escolher uma Bíblia. O que eu faço? Não é o fato de de ser a Bíblia, de que seja realmente a palavra de Deus, Como assim? Para você entender melhor. Não é só você estar procurando uma Bíblia, E não é qualquer Bíblia que é a palavra de Deus. Isso que eu estou querendo dizer. Porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra do Senhor, Diz a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Tudo o que foi escrito é verídico, testificado, e nós conseguimos entender com a ajuda do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas, irmãos, quando você vai numa loja, se você for numa loja e procurar uma Bíblia, tome alguns cuidados. Mas por quê? Se é a palavra de Deus. Não é só por ser Bíblia que é a palavra de Deus, irmãos, Se a gente for generalizar, então todo pastor é de Deus. Todo irmão cristão é um servo de Deus. Mas não é assim. Porque nós estamos no tempo de modernismo, século 21, e a cada vez que vai aumentando os anos, passando os tempos, o povo quer se atualizar. Quando você for buscar uma Bíblia, nós aconselhamos você a procurar uma Bíblia, é difícil hoje, mas procure uma tradução antiga, a tradução verdadeira, fiel, uma tradução mais antiga. Mas que às vezes você não compreenderá muitas palavras, mas se você tiver um dicionário, no seu celular ou na sua própria casa, você conseguirá entender e aprender mais da palavra do Senhor. Mas aconselhamos que vocês procurem Bíblias com versões mais antigas. Por quê? Porque as versões atualizadas de hoje,
elas estão aumentando palavras, tentando dizer que estão querendo trazer uma compreensão melhor na linguagem da pessoa de hoje, do século XXI, dos jovens, do povo, né? E estão começando a inventar muitas coisas, como por exemplo, a Bíblia já tem Bíblia em versões de gíria. Isso é um grande pecado, né? E se você possui uma dessas Bíblias ou pensava em comprar uma, não faça esse erro, porque é um grande pecado. Deus, ele não fala gíria, Deus é santo. Nem a sua palavra poderia ser transformada em gíria porque o homem quer coloque para que fique mais fácil. Não, isso não é facilitar. Isso é tirar a sua parte do fruto da árvore da vida e também da cidade santa, a sua salvação. Irmãos, também, com o tempo foi passando e o povo querem atualizar, tem muitas versões que estão tirando o verdadeiro sentido da palavra. E posso ser sincero aos irmãos que estão sendo novos convertidos aí na sã doutrina, você que está fiel ao Senhor, pode reparar muito bem que, infelizmente, as partes a qual eles estão mudando são justamente os versículos que falam sobre a sã doutrina. Se fala sobre o cabelo, sobre joias, estão todos alterados. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer ao comprar uma Bíblia, abra essa Bíblia e vá nos versículos que falam sobre a sã doutrina, como por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, lá vai estar falando. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, também vai estar falando, né? Só no Novo Testamento para que você compreenda, né? Fica mais fácil de perceber quando a Bíblia está alterada, né? Interessante isso. Irmãos, então a Bíblia está correndo muito perigo, né? Já estão sendo alteradas. Assim também estão criando Bíblias em formas de mangá, desenhos, né? Em anime. Isso também nós consideramos um grande pecado, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós possamos estar firmes e não deixar, né, que nosso coração seja enganado, porque só o fato de ser uma Bíblia, então eu posso pegar qualquer Bíblia. Não. Tem as Bíblias corretas. Por exemplo, a que eu uso, né, ela é uma versão antiga. Ela é a tradução Almeida, revista e corrigida, da 4ª edição. Então, quando nós pegamos uma Bíblia, a primeira coisa que nós fazemos, nós da doutrina, e esse é um segredo para todos os servos de Deus, novos convertidos, ou até os que estão há mais tempo e não sabiam, abre nesses versículos, vocês vão ver se estiver alterado. A original vai estar escrito dessa maneira assim, para a glória de Deus. Deixa eu abrir aqui, que quando eu estou gravando, eu saio aqui de casa e entro dentro do carro, né, para ficar mais fácil, questão de som, né, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de veste, mas homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Glória a Deus. Então, essa é a palavra do Senhor no original. Algumas estão alterando essa palavra. Tem uns que estão tirando muitas frases e mudando o sentido da frase. Isso é muito perigoso. Então, vamos ficar atentos, receber essa dica em nossos corações para toda a nossa vida, para que também nós não venhamos financiar esse tipo de coisa. E o que estamos fazendo? Guarde essas Bíblias, zegue bem, quem sabe lá na frente possamos publicar essas que estão sendo fiéis ainda, verdadeiras. As falsas, irmãos, não vamos se preocupar, porque o próprio Deus disse que será destruído. Não é o fato de ser Bíblia que de fato seja do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, tem uma tradução também, uma Bíblia que não nos pertence, né? Porque muda e aumenta totalmente também o sentido dos versículos, embora
queira deixar bem claro, né, uma compreensão mais clara no dia de hoje, uma palavra mais compreensível para o povo de hoje, né, na linguagem de hoje, como fala. É a Bíblia viva. Essa Bíblia não aconselhamos que você tenha, embora você seja um novo convertido, ela é muito instruída para novos convertidos. Portanto, não tenha, porque vocês vão perceber, se quiser ver, né, como que é a sua tradução, vocês podem estar, né, vendo, vocês vão perceber como é totalmente diferente de algumas Bíblias mais antigas, né? E todas as outras lançadas hoje. Tem que tomar cuidado porque são Bíblias, né, que não estão de acordo com o Senhor, que já foram alteradas. O povo perdeu o temor, irmãos. Então vamos ficar alerta. E ainda repito novamente, né? Novamente eu falo, não é pelo fato de ser Bíblia que seja do Senhor. Nós temos que fazer aí uma grande pesquisa, né? Uma coisa bem mais minuciosa para poder encontrar. Às vezes nós vamos encontrar nas lojas, nós podemos encontrar às vezes em sites, né, para vender, porque as Bíblias hoje são vendidas, né? Mas, irmãos, também tomem cuidado, você que é novo convertido, às vezes está no impulso de um dia Deus prometeu que você ia estar pregando, que você ia ser usado, e muitos querem já aderir uma Bíblia de estudo. Nós não aconselhamos também o uso dessas Bíblias de estudo. Ah, eu ganhei. Ah, eu queria comprar. Desfaça desse pensamento e você que ganhou, não utilize esse tipo de Bíblia, porque todo estudo hoje é voltado em teologia, né? Então vocês podem perceber que nos áudios gravados nós sempre falamos sobre a tal teologia, né? Irmãos, e que possamos estar firmes no Senhor, né? Glória a Deus. Logo o Senhor há de colocar mais coisas para estarmos alertando aí, nós, novos convertidos, a mantermos a fé, ficar firmes para não sermos levados nem enganados por Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, Deus abençoe.